Dando sequência ao estudo da compensação, nós chegamos ao momento em que, respeitado, vislumbrado, entendidos os 4 elementos ou pressupostos necessários para que a compensação legal ocorra, ou seja, então o primeiro elemento é a reciprocidade de obrigações, que nos identifica que os mesmos dois sujeitos estão nas duas obrigações em polos opostos. Então, obrigações recíprocas, obrigações que vão de encontro em si. O segundo pressuposto ou requisito é a liquidez das dívidas, que identifica que a prestação de cada uma dessas obrigações que são compensáveis entre si devem ser específicas, quantificáveis, ou seja, determinadas, como nos negócios jurídicos, nós já sabemos que o negócio jurídico deve ter objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Portanto, a obrigação líquida é essa determinada. Terceiro requisito é a exigibilidade atual das prestações, ou seja, nós devemos ter obrigações para serem compensáveis, já vencidas ou que estão vencendo agora, não vão vencer de futuro. E, por fim, a fungibilidade dos débitos, ou seja, a prestação da primeira e da segunda obrigação, elas têm a mesma natureza entre si. Portanto, elas permitem o pagamento de uma pela outra, que é o caso do dinheiro, gênero agrícola ou de pecuário, mas da mesma natureza e qualidade. O legislador, quando ele trabalha esses requisitos ou pressupostos, ele traz algumas regrinhas, justamente para deixar claro a nós, intérpretes do direito, o modo como a sociedade pretende que seja pensada, regulamentada essa modalidade de relação jurídica obrigacional, se qualifica aqui como pagamento. Então, esse pagamento pela compensação envolvendo a reciprocidade tem mote no 371, no 376, 377 e no 380. Então, são regras específicas envolvendo como nós devemos interpretar a reciprocidade das obrigações para que elas sejam compensáveis. Começando pelo 371, na letra legal, nós vamos observar que a ideia central do legislador, sim, é manter os mesmos sujeitos no polo passivo e ativo das obrigações, portanto, que sejam compensáveis dívidas somente entre aqueles dois sujeitos vinculados, como credor e devedor. É a primeira parte, portanto, do 371, que dispõe o seguinte: o devedor somente poderá compensar com o credor o que este lhe dever. Mas o legislador, além dessa viabilidade, ele traz uma flexibilização, ele flexibiliza um pouco essa ideia quando permite que o fiador peça, requeira, busque a compensação da dívida com a do seu afiançado. Então, é a partezinha final ali do 371. Mas o fiador pode compensar sua dívida com a do seu credor ou afiançado. Então, imagina que hoje, eu, 10 de novembro de 2020, estou devendo para Antônio 5.000 reais. Então, nós temos obrigação 1, Patrícia devedora, credor Antônio, prestação dar, entregar 5.000 reais, com vencimento em 10 de novembro de 2020. Essa obrigação, na qual eu sou fiadora, ela é afiançada por Yasmin. Então, Yasmin é minha fiadora. O que acontece se, em paralelo, eu não estou envolvida na outra obrigação, mas a Yasmin, que é minha fiadora, ela tem um negócio onde ela é credora do Antônio. Então, a Yasmin, credora do Antônio, pode buscar na data de hoje se essa segunda dívida citada, ela já venceu lá em 20 de setembro de 2020. E o Antônio não pagou a Yasmin. O que a Yasmin verifica hoje? Poxa, eu sou fiadora dessa dívida, posso buscar, portanto, a compensação dessa dívida em que eu sou fiadora para com essa em que eu sou credora. Então, é uma
viabilidade permitida ao fiador, uma flexibilização da regra da reciprocidade. Seguindo ali no 376, a gente observa que, obrigando-se por terceiro uma pessoa, não pode compensar essa dívida com a que o credor dele lhe dever. Como assim? O que tem de diferente agora? Então, quando nós pensamos nesse artigo 376, a ideia central, mais uma vez aclarada pelo legislador, é que a compensação ocorra entre credor e devedor originais. Então, o que ela quer evitar aqui é que, no exemplo em que eu sou devedora, eu faça a cessão da dívida, que nós conhecemos como assunção de dívida, para um terceiro, ou que o Antônio faça a cessão do crédito para um terceiro. E esse terceiro venha se beneficiar com a compensação de um outro negócio que já foi formalizado anteriormente. Então, imagina que eu estou devendo os 10 mil reais para o Antônio, que estão vencendo hoje, 10 de novembro. Esquecemos fiador, esquecemos agora terceiros. A dívida, portanto, vincula a Patrícia, devedora, ao credor Antônio, vencendo hoje. 10 mil reais é objeto do pagamento. Por exemplo, a Maria, ela descobre a existência desse negócio e o Antônio, ele deve para Maria, 8 mil reais. E essa dívida já venceu lá no dia 10 de agosto. O que a Maria faz? Maria me procura, Maria busca a assunção de dívida comigo para que compense uma dívida pela outra. Certo? O que o legislador aqui está querendo evitar no 376, é claro que na assunção de dívida dependeria da anuência do credor, que é o Antônio. Então, no modo convencional, ela poderia ocorrer, né, essa assunção de dívida. Mas no âmbito legal, então imagina que o Antônio negocia com a Maria a cessão desse crédito e aí essa dívida ela vai ficar extinta depois pela compensação no futuro. Então, se não há convenção entre as partes, o que o legislador quer evitar aqui no 376 é que se transmita essa dívida a terceiro, seja no polo de credor, seja no polo de devedor, com a finalidade de se utilizar da compensação futura. Então, para fins de compensação legal, isso não vale, é proibido pelo legislador. 377. No 377, o devedor que notificado nada opõe à cessão que o credor faz a terceiros dos seus direitos, não pode opor ao cessionário a compensação que antes da cessão teria podido opor ao cedente. Se, porém, a cessão lhe não tiver sido notificada, poderá opor ao cessionário compensação do crédito que antes tinha contra o cedente. Como assim? A cessão de crédito, a assunção de dívida, ela é permitida aqui. Claro, se a natureza do negócio não impede a lei ou mesmo ordem econômica ou cláusula expressa nesse sentido. São aqueles requisitos lá do 286 do Código Civil que a gente estudou na cessão de crédito. O que o legislador traz aqui para nós? Imagina que houve a cessão do crédito do Antônio para Maria. Então, houve a transmissão desse crédito. Imagina que eu estava pensando em compensar essa dívida que eu tenho com o Antônio com outra que ele me deve. Então, quando eles me comunicarem que agora a credora é a Maria, então cumprindo o 290 lá da cessão de crédito, quando eu for notificada de que houve a cessão de crédito, eu posso opor naquele momento a compensação. Mas imagina que eu fui comunicada dessa transmissão há 3 meses atrás e agora, que está vencendo a dívida, eu quero afirmar, poxa, mas eu queria compensar essa dívida que vence hoje com aquela lá que já venceu e foi cedida. Então, a partir do momento que eu fiquei, enquanto devedora, após a notificação silente, omissa quanto a
conduta positiva de propor a compensação na época em que eu fui notificada, eu não tenho mais o direito de propô-la agora, certo? Então essa é a regrinha do 377. E o 388, não se admite a compensação em prejuízo do direito de terceiro, o devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito desse, não pode opor ao exequente a compensação do que contra o próprio credor disporia. Então, mais uma vez, o 380, no mesmo sentido tratado pelo legislador no 276, o que o legislador quer evitar é que se utilize do instituto da compensação, fazendo transmissão de crédito e débito com a finalidade de prejudicar terceiro. Então, eu não posso buscar a transmissão desse crédito para tentar compensar se já houve a penhora de um crédito por terceiro. Então, a ideia do 380 é evitar que o terceiro, de boa-fé, seja prejudicado por ato interno de transmissão desse crédito ou do débito, mas aqui especificamente do crédito. Então, regrinhas específicas ainda referente à reciprocidade, vimos todas. Agora, chegamos, liquidez não temos nenhuma específica, chegamos à exigibilidade atual das prestações, que corresponde ao 372 do Código Civil. O 372, ele fala no chamado prazo de favor, que é aquele que nós vimos lá no tempo do pagamento, quando estudamos o 133 do Código Civil. Ou seja, o legislador presume que os prazos são dados em favor do devedor, mas, por cláusula, né, pode-se estabelecer prazos a favor do credor ou a favor de ambos. Então, não se permite pagamento antecipado quando o prazo não é em favor do devedor. Qual é a relação disso tudo com o 372? O 372 dá faculdade, portanto, dá uma permissão facultativa ao devedor de abrir mão do prazo que tem ainda em seu favor para compensar dívida com outro credor. Então, olha só o que dispõe o 372. Os prazos de favor, então, são esses prazos que são resguardados conforme o 133 ao devedor. Embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Então, faculta-se ao devedor abrir mão desse prazo para fazer a compensação agora, evitando, por exemplo, que o credor ceda o crédito, né, para um terceiro, e aí tem que aguardar, né, seja notificado e, de repente, não faça uso da arguição da compensação, como a gente observou ali no 377. Então, o que acontece nesse caso? Acontece a chamada compensação facultativa. É uma faculdade, uma permissão que o legislador dá ao devedor, onde, por exemplo, eu devia para o Antônio, né? Dívida que está vencendo hoje. Mas imagina que o Antônio tem uma outra dívida comigo que vai vencer no dia 1º de dezembro. Hoje eu devo para o Antônio 10 mil. Essa dívida onde o Antônio deve para mim 12 mil reais, ela vai vencer só em 1º de dezembro. Então, a aplicação do 372 seria no sentido de o Antônio abrir mão hoje desse prazo até 1º de dezembro para compensar a dívida lá do futuro hoje. Então, 372. Os prazos de favor, embora consagrados pelo uso geral, não obstam a compensação. Portanto, eles permitem que o devedor faça uso da renúncia desse prazo que ainda tem em mãos para permitir a compensação. Então, aqui se aplica para o 133, lembrando que cobrar antecipadamente somente naquelas hipóteses do 333, certo? Portanto, não se aplicaria aqui ao caso, se aplica só para a situação em que o devedor tem um prazo ainda à frente e ele renuncia a esse prazo para permitir a compensação hoje.